De volta aí com o nosso Momento Saúde de hoje. Prazer receber aqui o doutor Guilherme Manzoli, ele que é médico oftalmologista. Doutor, muitíssimo obrigado pela presença aqui. Vamos começando com a pergunta que chegou para nós na rede social. Maria Aparecida, do Centro de Ribeirão, querendo saber, doutor, usar óculos com grau errado, qual o risco para a visão? E aí já até estendo um pouco mais, comprar esses óculos já prontos, em barraquinha, que é um risco, doutor, de fato, para a visão? Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui podendo esclarecer dúvidas sobre oftalmologia. É uma ótima pergunta, né? Os óculos foram feitos para serem personalizados, ou seja, tem que ser o grau ideal para cada paciente. Então, você usar os óculos com o grau errado vai te dar sintomas, como pode ser dor de cabeça, um cansaço ao final do dia, a visão vai ficar embaçada. Usar os óculos errados não tem o poder de piorar o grau, ou evolução de grau, ou piorar a visão, mas não é o adequado, né? Pergunta do João de Ribeirão Preto: coçar os olhos com frequência pode causar algum problema, doutor? Sem dúvida, né? Os principais sintomas aí que causam coceira são às vezes o olho seco ou uma alergia, né? Então, coçar o olho com frequência, você vai causar microtraumas, né, na córnea. Isso pode evoluir para quem tem uma predisposição genética a, por exemplo, uma doença que chama ceratocone, né, onde a córnea vai se deformando. Para quem tem predisposição, pode também causar um descolamento de retina, se for uma coçar com uma força muito grande, né? Então, o ideal é procurar um oftalmologista para que diagnostique qual a causa disso e não coçar, né? A pessoa mandou pergunta, mas não mandou a cidade aqui, mas ela relata: é uma paciente com miopia, usa lente de contato. Se fizer a cirurgia de correção, doutor, e depois esse grau voltar, aí ela não pode mais usar lente de contato? Pode. Quando a gente faz a cirurgia refrativa, no caso específico da pergunta para miopia, a gente aplica o laser na córnea, a córnea aplana e para posteriormente usar uma lente de contato novamente, precisa ser uma lente de contato específica para aquela curvatura que ficou após a cirurgia. Então, sempre uma avaliação com o oftalmologista para poder diagnosticar a lente correta. Perfeito. Patrícia, do Jardim América, a dica, doutora, na verdade, é a preocupação dela, porque a criança que fica muito tempo no celular pode desenvolver a miopia mais cedo? Sem dúvida, ótima pergunta. A gente está observando aí, né, os estudos têm mostrado um aumento muito grande de miopia nas crianças, né? E uma das causas principais é o uso excessivo de telas. Então, o ideal é não... E o excesso, né? O excesso de telas é o prejudicial. Então, evitar o uso contínuo, o uso crônico de telas é uma boa recomendação. Pergunta do Edson de Ribeirão, ele quer saber o que causa a pressão alta no olho e se é grave. É grave, né? A pressão alta no olho, o principal fator de risco para desenvolver a doença chamada glaucoma, né? E o glaucoma pode evoluir para perda de visão permanente. Então, sempre é importante fazer a consulta de rotina, né? Todos os anos, porque o glaucoma é uma doença silenciosa. E a pressão alta nos olhos, quando não é um valor muito elevado, ela não causa sintomas. Então, é diagnosticado sempre com a consulta de rotina, né, anual com o oftalmologista. O Cleiton Braz de Ribeirão: ceratocone estabiliza com a idade, doutor? Sim, quanto mais velho o indivíduo fica, a córnea fica mais forte, fica mais rígida. E a chance de evoluir é menor, principalmente após os 30, 35 anos. Não quer dizer que não vai evoluir, né? Isso é só acompanhamento com o que vai dizer. Mas pode estabilizar, sim. A Ana de Ribeirão Preto dizendo aqui que ela tem herpes recorrente no olho. Tem alguma vitamina, algo que pode ajudar a parar ou pelo menos espaçar essas crises, doutor? Existem medicações preventivas, né, profiláticas para diminuir as recorrências do herpes, mas não tem uma vitamina específica para isso. Fazer a consulta com o oftalmologista para diagnosticar, avaliar certinho o que é necessário para cada caso. A Patrícia de Sertãozinho, doutor, perguntando qual que é o tratamento mais atualizado para ceratocone e se esse tratamento também é disponibilizado no Sistema Único de Saúde. O ceratocone, como eu disse anteriormente, né, que é uma doença que afeta a córnea é como se fosse o vidro do relógio, que fica uma parte da frente transparente do olho, né? E a gente tem muitos tratamentos eficazes para ceratocone, como o crosslink, que é
uma cirurgia para fortalecer a córnea, ou seja, para evitar que o ceratocone evolua, né? Temos também o implante de anel corneano, que é uma cirurgia para poder melhorar a visão do paciente com a cirurgia, implante de anel dentro da córnea. Temos recursos de lentes de contato específicas para ceratocone, isso a gente tem bons resultados também. Então tem bastante opção para poder tratar o ceratocone. O Rafael Jardim Cristo Redentor dizendo que a esposa tem um astigmatismo alto. Usando o óculos corretamente ajuda a diminuir, doutor? Não, o óculos ele não tem a função de diminuir o grau. O óculos ele tem a função só de transmitir uma boa visão, né? Então não tem essa função. A Zilda de Jardinópolis, degeneração macular na retina, tem cura? Tem tratamento para evitar a evolução, né? Mas a degeneração macular é uma das causas aí graves de perda visual, principalmente em idoso e com histórico familiar. Tem que procurar sempre o especialista em retina para poder avaliar que grau que está e as opções de tratamento, né? O Roberto dos Campos Elísios, quem tem diabetes, doutor, precisa ir no oftalmologista a cada quanto tempo? O diabetes é a principal causa aí que pode causar a retinopatia diabética, né? É um problema que afeta o fundo do olho. A retina é um tecido neurológico que a gente tem no fundo do olho e o diabético descompensado ele pode ser cometido pela retinopatia diabética. Então é um controle anual de consulta, dependendo do grau, estágio, a cada 6 meses ou antes, dependendo do tratamento que foi proposto para cada caso, né? Pergunta da Maria de Ribeirão Preto, dizendo que ela usa óculos há muito tempo, ela tem hipermetropia, doutor. Existe cirurgia? Existe. A hipermetropia, como a miopia ou como o astigmatismo, pode ser feita a cirurgia refrativa a laser ou com implante de lentes através da catarata ou o que a gente chama de implante de lente de câmara anterior. Tem tratamento, vai depender de como é a avaliação personalizada para cada caso. O Rogério de Ribeirão, paciente com histórico de hipertensão tem tendência a ter pressão alta no olho ou uma coisa não tem nada a ver com a outra, doutor? Não tem relação. Geralmente o paciente hipertenso, a hipertensão arterial sistêmica, não necessariamente ele vai ter a pressão alta intraocular. Pergunta da Marisa de Ribeirão, dizendo que as vistas amanhecem sempre embaçado. O que pode estar acontecendo com a Marisa, doutor? Várias coisas, aí precisaria avaliar, mas pode ser um simples olho seco, que é comum, né, na nossa região também, e aí um colírio vai ajudar, mas precisa avaliar outras causas para poder saber o que realmente está acontecendo, né? A Fernanda do Iguatemi perguntando, mesmo com cuidado, fazendo a limpeza correta, ela pode pegar alguma infecção usando lente de contato? Boa pergunta. Os cuidados, né, para usar a lente de contato são imprescindíveis, né? Então, a boa higiene das mãos, a boa higiene do estojinho onde guarda as lentes. É muito importante não dormir com as lentes de contato. Então, assim, quanto maior o cuidado, menor a chance de ter algum problema, né? Pergunta do meu xará, André, do Parque dos Servidores, querendo saber aquelas mosquinhas na visão. O que pode estar acontecendo? Pode ser sinal de algo mais grave ou é comum, doutor? A mosca volante é muito comum, né? Principalmente em idosos. Mas é preciso também excluir problemas de fundo de olho, problemas na retina. Mas geralmente são casos benignos, né? Benedito de Ribeirão Preto, as lentes nacionais na cirurgia de catarata, elas são boas? Hoje em dia a gente tem várias opções para implante de lente intraocular, né? Não é o caso assim, de nacional ou importada. O que vale a pena é verificar e analisar a função que essa lente vai exercer. Então, a gente consegue, após a cirurgia de catarata, fazer um implante de lente intraocular para deixar o paciente mais independente dos óculos, né? Então, seria o mais importante avaliar essa questão aqui. Vai tirar a visão, tirar os óculos para longe, para perto, só para longe, enfim. Vamos ajudar quem faz uso de maquiagem agora, doutor. Dormir com maquiagem pode atrapalhar a visão? É sempre importante, né, principalmente na hora que for dormir, fazer uma boa higiene palpebral, né? Tirar o excesso de maquiagem, tirar o excesso de sujeira que acumula durante o dia, para poder manter, porque pode interferir também na qualidade da lágrima, né? Deixar o olho mais seco, então é importante sempre a higiene, né? O Roberval, ele é de Conchal, está acompanhando a gente. Obrigado, Roberval. Quem já fez operação a laser LASIK pode fazer novamente
ou pode fazer novamente ou só com lentes internas, doutor? Não sei se ficou bem clara a pergunta dele aqui. Não, entendi. Eu acho que ele quer saber, já fez uma cirurgia refrativa com a técnica LASIK e pode ser feito novamente a cirurgia, porque às vezes sobra algum grau ou o grau volta alguma coisinha. Pode ser refeito, mas vai depender da avaliação de cada um, nem sempre pode. A pergunta agora da Tânia, dizendo que ela tem descolamento de vítreo dos 2 olhos. Tem algum risco, doutor? O descolamento do vítreo, se for somente o descolamento do vítreo, é benigno, acompanhamento, pode causar as moscas volantes que o paciente perguntou, que o telespectador perguntou aí anteriormente. Mas o descolamento do vítreo geralmente não evolui com nenhum problema grave. Precisa só fazer a avaliação para saber se não tem nenhuma lesão de retina que pode predispor a um descolamento da retina. Aí é outra situação, né? O Marcos de Barretos, dizendo que o irmão dele secou o nervo óptico na Covid lá em 2020. Tem reversão nesse quadro, doutor? Quando o paciente é cometido por uma lesão neurológica, né? Geralmente é irreversível. Tem muitos estudos hoje, muitas pesquisas evoluindo, né? Então, avaliando cada caso e para poder saber qual que é a real causa desse problema, né? O Sérgio provavelmente está nos acompanhando pela internet, porque está lá em Osasco e está perguntando, às vezes parece que tem um flash contínuo no olho direito. O que pode estar acontecendo com o Sérgio, doutor? O sintoma de flash, né, é importante fazer uma avaliação, porque pode ser que às vezes é um sinal de descolamento da retina, né? Então precisa fazer uma avaliação com uma certa urgência para poder avaliar, né? Vitória de Ribeirão Preto, a pessoa que tem glaucoma, é normal ter dores de cabeça todos os dias? O glaucoma geralmente, se tiver controlado, ele não causa nenhum sintoma, né? Para causar sintoma ocular ou de dor, a pressão do olho precisa estar muito alta, muito acima do normal. Então, geralmente não. A Roseli de Ribeirão, grau 6 de catarata, é muito complicada a cirurgia ou não? Doutor, é uma cirurgia tranquila? A cirurgia de catarata é uma cirurgia muito segura e muito eficaz hoje em dia. A gente tem muita tecnologia, evoluiu bastante hoje, né? Mas a catarata o paciente não deve esperar muito tempo para operar a catarata, não deve esperar aquela catarata ficar muito dura, muito evoluída, porque quanto maior for a catarata, mais difícil é a cirurgia, né? Então, não deve esperar muito tempo para poder realizar. A Fernanda, de Ribeirão Preto, está dizendo que ela está percebendo, doutor, que o olho dela tem virado. Então, acho que é um quadro aí de estrabismo. O que ela pode fazer? Qual que é o tratamento para quem está desenvolvendo um estrabismo, doutor? Aí vai depender da idade, né? Se for uma criança, a gente tem que ficar preocupado com um problema que chama ambliopia, né? Porque o olho torto, quando criança, ele tende a não desenvolver a visão, né? Então vai depender da idade, pode ser feito tampão, pode ser feita uma cirurgia para correção, depende de cada caso. Olho seco, doutor, tem cura ou aí a gente já está falando de um problema crônico? Geralmente, a doença do olho seco tem causas multifatoriais, ou seja, tem várias causas que podem deixar o olho seco, né? Desde uma qualidade da lágrima ruim, até uma produção de lágrima diminuída, o uso crônico de medicamentos como antidepressivos, antialérgicos, podem piorar o olho seco. Então, vai depender de cada caso, tem que avaliar com o oftalmologista para poder diagnosticar isso. Tenho certeza que agregou muito esse bate-papo nosso aqui hoje, doutor Guilherme Manzoli, médico oftalmologista em Ribeirão. Muitíssimo obrigado, doutor. Até a próxima oportunidade, viu? Obrigado. Até mais.